queridos amigos, queridas amigas, é com grata satisfação que regresso a essa casa abençoada, saudando minha amiga aqui da mesa, em nome de quem eu cumprimento os trabalhadores dessa veneranda instituição, cumprimentar vocês, pedindo a Deus, aos espíritos bons, que representam o próprio Senhor nesta instituição, que nos ampare, nos inspire, que envolva os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de poder penetrar na essência do tema da noite de hoje e poder extrair aquelas reflexões e aqueles conceitos de que mais carecemos, dos quais mais necessitamos. Um dos maiores pensadores do século XX, Lyotard, pensador francês, antropólogo, sociólogo, que discutiu muito as narrativas e as reflexões da segunda metade do século XX, costumava dizer, antes de falecer, ele faleceu em 1998, portanto no final do século XX, ele costumava dizer, já na década de 90, do século passado, portanto, que estamos, dizia ele, estamos em uma era que é caracterizada especialmente pelo fim das grandes narrativas, das narrativas hegemônicas, dos discursos que abarcam o coletivo e que fazem a identificação das massas em um pensamento comum. Estamos caminhando para uma fragmentação dessas narrativas maiores. Lyotard é um dos grandes pensadores daquilo que é conhecido hoje como pós-modernidade. A pós-modernidade, que é um conceito nebuloso, difícil, que é controvertido porque há autores que até duvidam da sua existência, questionam a sua veracidade. Não obstante, parece ser um conceito que é adotado pela maioria daqueles que se debruçam sobre a temática, e que esse conceito de Lyotard, que aparentemente surgiu para explicar os movimentos sociais e a organização social do final do século XX, é hoje considerado um conceito básico para entendermos pós-modernidade. Fim ou aniquilamento das grandes narrativas. Quando ele falou isso, ele exemplificou, e mais tarde outros pensadores também exemplificaram, com o exemplo talvez maior da tradição judaico-cristã do Ocidente, que é o livro da Bíblia. A Bíblia seria uma grande narrativa que ao longo das épocas serviu como instrumento de explicação única para a realidade. A tradição bíblica estabelecia naquele conjunto de livros, porque o termo Bíblia vem do grego biblios, que significa livros e mais livros e mais livros, seria aquele bloco de informações que satisfaria a mentalidade coletiva e identificaria as massas em uma mentalidade, uma visão de mundo comum. Não apenas a Bíblia. A Bíblia é um exemplo categórico, caricatural, que ele utilizou. Mas mesmo fora do cenário religioso, nós temos outras grandes narrativas para tentar dar conta da humanidade, do mundo, da visão da vida, e que reúne o coletivo em torno dele. Desde o idealismo britânico ao empirismo, mais tarde, europeu de um modo geral, o iluminismo francês, as teorias sociais, socialistas, o marxismo, o anarquismo, em torno das quais reuniam as massas, o coletivo, que se identificavam com determinados idealismos sociais, materiais e também religiosos. A verdade é que o fim das grandes narrativas sugere também o fim de outras coisas. Do ponto de vista antropológico e social, fim das verdades absolutas, ou melhor dizendo, dos valores coletivos inquestionáveis no passado, fim de determinados idealismos de massa, como costumamos dizer. Quantos de nós não nos lembramos que determinados ideais, seja políticos,
seja sociais, seja religiosos, reuniu milhares, às vezes milhões de pessoas. Quando nós nos recordamos, até mesmo na arte, lembramos-nos, por exemplo, de década de 60, daquele movimento de contracultura que reuniam nos grandes espetáculos, o mundo inteiro se debruçava para ouvir determinado artista, para acompanhar e se emocionar com determinado ícone da música pop americana, por exemplo. Quem não se recorda de alguns festivais e alguns eventos dessa natureza? Quem não se recorda das grandes juventudes do mundo inteiro que peregrinavam para se reunir em torno de astros, astros do esporte, astros de determinadas ideologias, que se reuniam em torno, por exemplo, de figuras conhecidas do rock and roll, para me utilizar de um exemplo, e que determinados espetáculos ficaram históricos, porque era praticamente absoluto, mesmo para aqueles que não podiam comparecer pessoalmente, porque identificava o coletivo. Quem não se recorda dos grandes movimentos sociais que questionaram determinadas estruturas sociais do passado? As ditaduras do século XX, os governos arbitrários e totalitários que se caracterizaram e se notabilizaram no século XX, no Ocidente e no Oriente, de qualquer que seja a ideologia política, de esquerda ou de direita, que hoje está na moda discutir isso. Quantos movimentos, quantos grupos que reuniam milhões de pessoas para questionar determinado aspecto, determinado paradigma, para derrubar determinado poder, e fora também do cenário político. É o fim, portanto, dessa psicologia de massa. É o fim também das autoridades verticais. Se de um lado a psicologia de massa... Porque a psicologia de massa tem aspectos positivos e negativos. A psicologia de massa conseguiu, em alguns momentos, tirar governos arbitrários do poder, através de questionamento, de reivindicação, de lutas, inclusive lutas pacíficas. Mas a psicologia de massa também fez produzir o nazismo, o genocídio em massa, identificando milhares de criaturas com o ideal destrutivo. É o fim, do ponto de vista desses pensadores. Hoje, se a gente parar para pensar, não existe algo que nos reúne de maneira geral. Existem nichos de identificação e ainda assim a gente quer uma coisa gourmetizada e customizada para nós, que está na era do gourmet. Então a gente quer uma coisa personalizada. E mesmo aquilo que a gente identifica não é bem aquilo, é parecido com aquilo, mas com a nossa marca pessoal. Esse é o conceito de pós-modernidade. É o conceito que valoriza por demais o indivíduo, o que não é necessariamente ruim, mas é uma característica da pós-modernidade. O fim das autoridades verticais. Não existe mais aquela autoridade específica, estabelecida, imposta de maneira absoluta. Dizem alguns que é a falência do chamado patriarcado. Isso é, a ideia psicanalítica de que a função do pai seria associada à função do poder, né? As autoridades públicas, que perderam um pouco da credibilidade, pouco ou muito, perderam da credibilidade. Mas esse macro só reflete o micro. As autoridades na família, no cenário doméstico, também não tem tanta autoridade assim. Por isso que a gente vive uma crise na educação dos nossos filhos, porque parece que não há referencial, não há parâmetro. Essa crise do chamado função paterna, para me utilizar de uma expressão psicanalítica, a crise da lei, a crise de autoridade respeitada, tem aspectos negativos e tem aspectos positivos. Até agora, não estamos fazendo juízo nenhum de valor moral. Que destrói, inclusive, as autoridades do saber. O saber também é poder. E o saber, em alguns momentos, foi utilizado como instrumento do poder de exploração. Mas há aspectos negativos e positivos para a crise e para a destruição de autoridades verticais, inclusive no poder. Como diz um grande palestrante brasileiro, hoje você recebe seu exame pela internet. Não existe mais aquele negócio da pessoa ficar com o exame fechado, ir ao médico e o médico abrir o exame. Não existe mais isso.
Você abre, você pesquisa, você já sabe a evolução do quadro, já tem o seu diagnóstico, já dá a prescrição, o tipo de dieta, o tipo de prescrição medicamentosa. E quando chega, como diz um amigo meu, quando eu chego no consultório e falo tudo pro médico, o médico pergunta: e qual é a sugestão que você me dá para eu passar para você? Porque é mais ou menos isso que acontece. Porque hoje a gente tem o médico, mas tem o Google também. E assim tem aspectos positivos e negativos dessa característica da pós-modernidade. Um dos maiores pensadores, e hoje muito popularizado, especialmente no final da sua vida, me parece que caiu na graça da viralização e da popularização, foi Zygmunt Bauman, que escreveu uma série de obras, não apenas de relacionamentos, que é talvez o nicho que ele mais vendeu, as relações no mundo pós-moderno, por conta da crise também na área das relações, os vínculos que foram transformados, mas sobretudo porque ele escreveu sobre pós-modernidade. Em um dos textos dele, que inaugurou essa mentalidade de discutir a pós-modernidade, o mal-estar da pós-modernidade, que é uma espécie de trocadilho ou de alusão a um texto de Freud, o mal-estar da cultura ou da civilização. Aos melhores tradutores do alemão para o português, prefere o mal-estar da civilização. Alguns traduzem como o mal-estar da cultura, como se queira. A verdade é que o texto de Freud, que é um texto de 1930, um texto pequeno, mas um texto emblemático, considerado por alguns o texto mais importante do final da era moderna e do início do pós-modernismo, Freud parece estabelecer a explicação da fundação da cultura e da civilização do ponto de vista da psicanálise. Zygmunt Bauman faz alusão a esse texto, escreve sobre pós-modernidade em cima desse texto. É um texto emblemático. Para Freud, no chamado mal-estar da cultura, o mal-estar da civilização, ele costuma colocar no texto que há um conflito que não é resolvido facilmente do sujeito na civilização, na cultura, na sociedade. Para o pensamento da psicanálise, nós somos animais instintivos, e esse instinto, esse impulso faz parte da nossa essência, da nossa natureza, e não há como dar conta disso de maneira fácil. E o indivíduo foi produzindo cultura a partir do momento que ele reprimiu os instintos. Só que para reprimir os instintos, ele pagou um preço. E esse preço é o mal-estar que ele faz alusão na sua obra. É o efeito colateral de a gente ter produzido cultura, civilização. Para quem conhece o pensamento freudiano sabe que Freud concentrava na libido a potencialidade maior e predominante da criatura humana, diante da qual há os desdobramentos e as consequências. Para Freud, portanto, a sexualidade seria a energia ou a função predominante. E para produzirmos cultura e civilização, teríamos que renunciar, pelo menos em parte, à libido. Libido para Freud tem um conceito mais abrangente, não é apenas a relação sexual em si, mas é tudo aquilo que move o prazer. Porque, do contrário, a gente ficaria apenas como animais sensoriais. Então, parando de pensar um pouco na sensorialidade para produzir cultura, a gente teve que reprimir, em certa dose, os nossos instintos, porque para viver em sociedade, para viver em cultura, é impossível ser só instinto. Para viver em cultura e em sociedade, é necessário uma dose de repressão desses instintos. Porque a vida instintiva absoluta é incompatível, seria um caos, seria barbárie. E aí, a partir desse texto, Freud explica a lei, explica a tensão do indivíduo com a lei, com a política, com propriedade privada, com o Estado. É um texto, portanto, fundacional, a ponto de Nisidel Silveira, a notável psicóloga, psiquiatra brasileira, escreveu um texto sobre isso, dizendo que Freud, com o mal-estar da cultura, abriu as portas da pós-modernidade, mas não entrou nela. Era a crítica que ela fazia a Freud, que parecia ainda ter conservado os valores mais da era moderna. Mas a verdade é que nesse texto, Freud estabelece que essa renúncia foi inevitável para viver em sociedade, para viver em cultura, para viver em civilização. Do contrário, ficaríamos apenas... Eu vou, se tiver algum psicanalista, me perdoe eu colocar de maneira muito simples. Eu sei que não é tão simples assim, mas vou falar para o geral entender. Se a gente não reprimisse os instintos, a gente ia ficar só pensando em sexo e não ia construir a cultura e a sociedade. Se você quer um exemplo mais banal e mais claro, imagine seu filho de 10, 12 anos, prazeroso por estudar para a prova.
Não, ele tem que renunciar a alguns instintos dele para sentar na cadeira e estudar para a prova. Ou seja, cultura só se produz com trauma, com certo trauma. E para Freud esse trauma é que gera o conflito do homem, que de vez em quando enche o copo e resvala ou na sua animalidade mais primitiva ou na guerra, nos conflitos. Para ele isso é inevitável, é o efeito colateral da sociedade. Ele começa o texto falando de um sentimento oceânico que parece ser o desejo de todo ser humano. Ou seja, mergulhar no oceano de calma, que não tem essa tensão psíquica, essa tensão do sujeito. E parece que a busca do ser humano é isso. E Freud vai dizer, é essa a razão pela qual os indivíduos adotam tantas religiões. Porque as religiões, todas elas falam de se vincular a um todo, que seria Deus. Freud não era religioso, então ele fala no sentido aí psicanalítico da palavra, que as pessoas buscam religião para tentar essa experiência do todo. E ele conclui que isso é uma remanescência do inconsciente. Quando o sujeito esteve no ventre materno, aí sim, experimentando o sentimento oceânico ali, que deve ser uma maravilha, né? Quentinho, recebendo comida, sem precisar trabalhar, deve ser uma maravilha. E esse sentimento oceânico que ficou da experiência do útero faz mais tarde o indivíduo, em função da frustração da vida real, buscar através de uma experiência religiosa. Zygmunt Bauman, eu não vou comentar aqui o texto de Freud do ponto de vista espírita, porque senão a gente ficaria até amanhã. Zygmunt Bauman pega o texto de Freud, faz uma revisão nesse texto freudiano para dizer que, embora Freud fizesse uma análise bastante acertada, especialmente da sociedade do seu tempo, ele gostaria de fazer agora um mal-estar da pós-modernidade. E ele diz que, primeiro, que a pós-modernidade não tem um mal-estar fundamentado nessa frustração do desejo libidinal, mas que não é a libido que é reprimida, mas é o consumo. E a relação do sujeito na pós-modernidade é com seu consumo. O quanto ele mais consome, o quanto ele menos consome. E a tensão entre consumo e sociedade, e Estado, e organização social, e família. Porque parece que nós temos um animal instintivo, não apenas da libido, mas também de consumir, consumir, consumir sempre. Essa dialética entre o consumo e os limites do consumo fez com que Bauman desenvolvesse a sua teoria em cima disso, dizendo que a busca pelo ter, pelo possuir, pelo consumir, parece ser básico e parece ser algo que é um desdobramento desse pensamento freudiano, o desejar, e para eu desejar, para eu desfrutar, eu preciso ter na sociedade cultural, e para eu ter, eu preciso ganhar, e para ganhar, eu preciso me esforçar de qualquer forma, e aí ele vai dizer que isso afetaria as relações sociais, a nossa forma de ser no mundo, na pós-modernidade, tornando a sociedade uma sociedade líquida. Ele lentamente abandona o conceito de pós-modernidade e usa o conceito líquido, que é marca registrada dele. Uma metáfora muito interessante, é líquido, né? Ou seja, no mundo moderno as coisas eram sólidas, eram concretas. No mundo pós-moderno as coisas eram líquidas. E ele vai dizer que o ter, Freud não tinha vinculação política específica, Bauman, polonês, viu a Segunda Guerra Mundial, viu a sua Polônia destruída, inclusive, por Hitler. A princípio, se identificou com o socialismo, mais tarde ele se decepcionou também quando viu o comunismo soviético e assim por diante, se desvinculou da ideologia socialista. Ele, portanto, tinha alguns engajamentos políticos e, a princípio, ele fez uma crítica, aliás, crítica essa que se manteve, mesmo quando ele se desvinculou do socialismo, ele se manteve criticando o chamado capitalismo tardio, que dá uma falsa noção de liberdade àquele que compra. Porque do ponto de vista material, se eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade, mesmo que seja para não comprar. Eu não compro não é porque eu não tenho, é porque eu não quero. Essa é a lógica do capitalismo que ele, de alguma forma, faz considerações em torno da sua teoria. Mas ele vai dizer que mais importante do que isso é que nesse capitalismo, nessa voracidade de consumir, existe algo latente na criatura que é o anseio por visibilidade. Por visibilidade. E aí a gente já está entrando no nosso tema. Ele vai dizer que isso é basal, é básico, porque não adianta eu ter muita coisa e estar morando numa ilha sozinho. O que adianta eu ter o meu BMW se eu não posso exibir para o meu vizinho? Se eu não posso passar na rua me gabando? Então, está associado, atrelado à experiência social.
E ele vai dizer que essa visibilidade vai ficar ainda mais marcante e característica do mundo pós-moderno com as mídias sociais. Para Bauman, as redes sociais, de um modo geral, é o sintoma que está atrelado e indissocialmente atrelado ao mundo pós-moderno. Se você quer uma metáfora, ou um símbolo, ou um exemplo maior da pós-modernidade, são as redes sociais. E as redes sociais parecem ter surgido paralelamente ao mundo pós-moderno. Não se sabe o que foi que influenciou uma coisa na outra. Se foi a mentalidade pós-moderna que produziu e engendrou as redes sociais, ou as redes sociais afetou a sociedade a ponto de gerar uma mentalidade pós-moderna, como Bauman estabeleceu. Mas a verdade é que quando você faz uma viagem, faz uma experiência qualquer, vive uma experiência cultural e a sua preocupação é, ao tirar a foto, ficar editando e passando horas editando no Photoshop a foto, mais do que curtir a experiência, você já está no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno é mais de trabalhar a sua visibilidade e a sua publicação do que necessariamente desfrutar da experiência. E todos nós somos afetados e influenciados de alguma forma por esse paradigma. Não quer dizer que é bom ou ruim, mas é uma característica atual. Se você se preocupa mais com o selfie do que com que viver da experiência, já estamos no mundo pós-moderno. E esse é o símbolo maior, as redes sociais, portanto, que tem muitas contradições. As redes sociais têm sido objeto de anos recentes, de muitos estudos e de muitas reflexões e ainda de afirmações inconclusas, de colocações ainda não concluídas. Há muitas contradições em torno das redes sociais. Por exemplo, as redes sociais produzem bem-estar por conta da capacidade de eu me conectar com entes queridos que estão à distância, por exemplo. Conseguir localizar pessoas que eu perdi dos meus contatos, por exemplo, da infância. Conseguir estabelecer contato com entes que estão morando longe. E por meio delas exprimir afeto de uma maneira muito característica que no passado era muito mais difícil, pelo acesso, pela dificuldade financeira, porque as coisas eram muito caras, uma ligação de voz, antes ainda no telegrama, carta e assim por diante, quando há uma dinâmica muito maior na comunicação. Por outro lado, esse bem-estar que produz, esse bem-estar que gera, parece algo curioso, porque ao mesmo tempo nós temos pesquisas bastante fortes, fazendo associação entre o uso de redes sociais e transtornos psíquicos, principalmente de depressão e transtorno do pânico, que são as duas síndromes maiores presentes aí em qualquer consultório de psicoterapia. É curioso esse bem-estar que provoca e, ao mesmo tempo, esses transtornos psíquicos. A literatura, a esse respeito, tem tentado aí mapear o que um gera, o que outro não gera, o que é que caracteriza aí vício, por exemplo, de redes sociais, que é um diagnóstico ainda muito difícil. Né? As ciências psíquicas estão se debruçando sobre isso, porque não há ainda no CID-11, no DSM-5, os códigos aí de diagnósticos psiquiátricos, uma etiologia específica para vício de redes sociais. Até há vício de games, de videogames. Mas vício de redes sociais ainda está se debatendo, ainda está se produzindo, ainda está se refletindo sobre isso. A verdade é que nós temos muito transtorno psíquico. Há pesquisas que associam o uso em demasia de redes sociais à depressão. Não sei se é porque a gente fica vendo na timeline a vida dos outros e achando a nossa vida muito ruim e muito aquém daquela vida dos outros que é publicada e a gente vai ficando deprimido com isso. Não sei se é isso. Pode ser. A verdade, no entanto, é que há uma relação. Ou uma relação em que esse uso, esse consumo excessivo gera esse mal-estar por conta do tipo de mensagem essa que nos bombardeia, mensagem pela qual nós somos bombardeados. Ao mesmo tempo, o transtorno psíquico pode produzir no indivíduo que já tem uma alteração de humor a buscar compulsivamente as redes sociais para tentar se compensar. Se compensar. E é isso que a gente vai aqui tentar refletir. Por um lado, nunca houve tanta comunicação como hoje. A capacidade de comunicação, de conexão, de estabelecer relacionamentos. E nunca houve tanta solidão. Tanta experiência de solidão. Isso que é interessante. Essas contradições não têm ainda uma resposta conclusiva. De todos os nichos da internet que são visitados, as redes sociais disparadamente é que bomba.
As redes sociais é que bombam. O que é que sugere esse dado? Que as pessoas querem se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, dizem os especialistas como Ken Wilber e outros, esse período que a gente está vivendo nunca foi o período mais individualista, solitário e narcisista. Olha que coisa interessante. Porque as redes sociais têm um aspecto muito positivo. Penso eu que seria talvez o aspecto mais importante da rede social, que é o seguinte: focar no indivíduo. A rede social, a experiência das mídias sociais, foca no sujeito. O que deveria ajudá-lo a se conhecer mais. Porque, como eu disse, como já não é mais uma psicologia de massa, eu, através da experiência virtual, eu posso identificar aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que é customizado para mim. Porque as criaturas são diferentes mesmo. Ninguém é identicamente igual ao outro. E, através dessa busca, a pessoa se conhece mais. Deveria ser assim. Deveria ajudar o indivíduo a se focar em si mesmo. A produzir mais subjetivação, que é essa experiência da subjetividade, da emocionalidade, da pessoa se conhecer mais e melhor. As redes sociais e a produção, né, de conteúdo nas redes sociais deveria e consegue democratizar o conhecimento. Quem não se recorda no passado que ia ter que ir na biblioteca para pesquisar uma coisa, para fazer um trabalho acadêmico, que tinha que buscar livro e às vezes nem encontrava. O acesso à leitura, à cultura era muito mais problemático. Hoje a gente tem aí a democratização do conhecimento, o conhecimento aí é acessível. Mas isso, curiosamente, não faz as pessoas lerem mais. Talvez leiam o kkkk, que a gente coloca no WhatsApp. Né? Mas a gente tem, portanto, um acesso impressionante a conhecimento. A cultura que nunca antes se sonhou. Nunca antes. Não dá para ter parâmetro para a gente examinar. Eu costumo até brincar, Platão, que no Jardim de Academos e na Grécia acessava uma biblioteca, não tinha a quantidade de livros que eu tenho hoje no celular. Isso não me faz mais inteligente do que Platão, bem se vê. Então, mas me dá a capacidade de acessar muito conhecimento. Por outro lado, isso não tem feito pessoas mais reflexivas. Pessoas que refletem em cima da informação. Pessoas que podem tirar da informação aquilo de melhor. As redes sociais, as mídias sociais, possibilitam, por exemplo, a gente contribuir de uma maneira que no passado era muito mais difícil. Se você tem uma ideia genial, se você tem uma criatividade e você não tinha no passado condições de bancar isso, viabilizar isso nos meios da mídia, viabilizar isso através dos órgãos de comunicação, se você não tinha dinheiro para pagar uma editora, para publicar um livro, você ficava à margem, execrado, você não conseguia ter visibilidade. Hoje você consegue. Se você é bom, se você consegue estudar, se você consegue produzir, você consegue socializar e difundir essa ideia. Isso é muito bom, a possibilidade de contribuir sem esse poder de autoridade, ou sem o conchavo, sem o pistolão, que no passado tinha muito mais ênfase. Por outro lado, a noção de vida privada se perdeu um pouco. De um lado, nós temos uma transparência muito maior. Parece que as redes sociais deram uma transparência muito maior. Por outro lado, nós não sabemos um pouco até onde a minha vida privada termina e a minha vida pública começa. Parece que perdemos um pouco o parâmetro. Afinal, a gente tem que demonstrar também as nossas preferências, porque, afinal, aquilo dali também é uma espécie de marketing pessoal. Determinadas empresas vão avaliar minhas redes sociais, vão ver como é que é o meu perfil ali. E os aspectos negativos? Como nós falamos, o exibicionismo, o narcisismo. Por isso que eu costumo dizer que a gente não está lendo mais por causa disso, apesar de a gente ter mais acesso. Porque no narcisismo, eu não consigo enxergar o outro. Não são as redes sociais que deram em mim o narcisismo que eu já tinha. Apenas as redes sociais potencializaram de uma maneira que talvez não aparecesse antes. E no narcisismo eu nem enxergo o outro. Como diz um especialista da área, quando você diz que as pessoas estão comparando a publicação do outro, estão se achando melhor, não, minha publicação é melhor, o que eu compartilho é melhor, né, a minha produção é melhor, isso daí já é algo positivo. Porque possivelmente boa parte das pessoas
Nem compara. Porque comparar é pelo menos olhar o outro. Boa parte das pessoas nem enxerga o outro. A gente quer produzir, compartilhar e que os outros visualizem, mas não quer visualizar. É como na vida real, a gente quer falar, mas não quer ouvir. É apenas um retrato da vida real. Então, o ignorar, o compartilhar até com a falta de educação, né? Eu gosto de música erudita. Eu gosto de determinadas peças. Por exemplo, últimos quartetos de Beethoven, eu sou apaixonado. Aí vem um amigo meu e disse assim, deixa eu publicar aqui pra você. Você gosta de funk? Eu vou publicar aqui uma música de funk pra você. Eu disse, não gosto não precisa publicar não. Pum, publicou. Já compartilhou. Que são coisas que a gente talvez não faria na vida real, mas a gente faz na vida virtual. A gente perguntaria à pessoa se a pessoa quer. Então, existe algo que tem a ver com a possibilidade de eu me manifestar de uma maneira que é incompatível com a convivência a 2, a 3, no coletivo, no virtual. Eu não estou dizendo nem aqui de usar de pseudônimos para isso. Estou dizendo da pessoa realmente se relacionar e abrir e elastecer um pouco mais os limites que ela tem e que deveriam ser mais modestos na convivência a 2. Porque dá uma falsa noção de poder e de autonomia. Afinal, se o outro disser alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio o outro. Só que na vida real eu não posso bloquear a pessoa. Eu tenho que aturar. Eu estou no jantar com alguém, não vou bloquear. Vou fazer o quê? Vou apertar na cara da pessoa? Então, como diz Zygmunt Bauman, quando ele diz isso, quando meus alunos dizem que tem 500 amigos no Facebook, eu digo que eu só tenho 5, eu não estou nem criticando, nem dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que a minha noção de amigo é diferente da noção de amigo que ele tem. Não vou entrar no mérito, porque se eu disser que a experiência em pessoa, olho a olho, presencial, eu vou estar denunciando que eu sou idoso. Né? Porque há jovens que vão questionar isso, vão dizer, como assim? Isso é questionável. Você está dizendo que a experiência virtual não pode ter o mesmo tipo de experiência do presencial? E é muito polêmico, eu não vou entrar nessa área, mas é diferente. É diferente. A verdade é que quando a gente tem essa cultura de que se o outro publica uma coisa do candidato político que não é o meu, e eu fico tão chateado que eu bloqueio o outro, é porque eu tenho uma certa intolerância com a convivência. Porque eu não consigo tolerar que eu discordo absolutamente tudo dele e continuo amigo dele. Porque eu não vou bloquear ele na vida presencial, a não ser que eu deixe de falar com ele, corte relações por causa do candidato político, que afinal, nas próximas eleições, está inclusive com conchavo com aquele que eu me identifico, e assim por diante. Então, nós estamos criando, nesse sentido, uma sociedade fraca emocionalmente para conviver com o outro, que é intolerante com a diferença, que é intolerante com ouvir uma opinião que a gente odeia. E aqui para nós, democracia é isso. Democracia é duro por causa disso. Porque é você ouvir a opinião de algo que você discorda completamente, mas você aceitar. E ter a sua opinião. A gente está criando, portanto, uma fraqueza emocional nesse sentido. Eu não vou entrar pela polêmica, porque há estudos sobre isso, de aplicativos e de sites de relacionamento, porque a rigor, me parece que não há nenhuma diferença entre alguém entrar num site de relacionamento e começar a conhecer alguém, e alguém chegar num show ou num bar e começar a puxar papo com alguém, e ali se estabelecer um relacionamento amoroso. Precisamos também abrir a nossa mente para não cairmos em preconceitos excessivos. Só que o que eu questiono é o seguinte: o jovem muitas vezes utiliza o aplicativo de relacionamento porque ele coloca o perfil que ele deseja, coloca o tipo de área de atuação e de preferência. Então, se aparece alguém que ele se identifica, ele clica, o outro clica, e aí não tem a experiência social de, por exemplo, se aproximar de alguém e correr o risco de a pessoa não querer nada com ele. Né? O jovem não quer passar por essa experiência da frustração, de repente querer namorar com alguém e a pessoa recusar. Que faz parte da experiência juvenil para mais tarde ingressar na vida adulta e experimentar frustrações. É melhor clicar lá, porque a pessoa já demonstrou interesse, eu demonstrei interesse também no perfil e a gente se encontra. Então, isso modifica um pouco. E a gente tem uma intolerância a frustrações.
Intolerância é essa que está se resumindo e traduzindo em experiências neurocientíficas de avaliação da neuroanatomia funcional em relação a cliques, curtidas, visualizações. A ponto de haver sugestões de estudo que a produção de dopamina no cérebro associada a esse tipo de experiência faz lembrar drogas, prazer e satisfação sexual e consumo de álcool. O que eu quero dizer? A satisfação de ter dois risquinhos azuis de visualizado. Ou da pessoa ter respondido a sua mensagem. Uma sensação que gera dopamina. E aí que mora o perigo do vício. Do vício de ficar esperando a curtida ou a resposta. E assim por diante. Nós temos hoje uma área de fake news, que agora está muito comum. Fake news que tem se sofisticado ao longo dos tempos. Muito interessante. Que inclusive pegam celebridades, personalidades. Uma atriz recentemente foi objeto de uma fake news. De uma situação que não tinha acontecido com ela, mas é idêntica a ela. A forma como montaram a notícia. E se espalhou. Eu não tenho certeza, mas dizem que determinada personalidade da política aqui no Brasil, que foi vista num vídeo supostamente com garotas de programa, e que me parece que houve uma perícia aí, independente de a gente concordar ou não com essa personalidade, se constatou, perícia inclusive fora, que não foi contratada por ele, de que aquilo foi facilmente uma manipulação de dados e de imagem digital. Porque é só recortar a cabeça, colocar no corpo da pessoa e um vídeo muito rápido passa despercebido. E tem vídeos muito mais sofisticados do que isso. Então, tá ficando difícil. Uma amiga minha pediu para que eu conversasse com uma amiga em comum que estava com uma situação emocional difícil, não estava em condição de pagar psicoterapia, e eu dei algumas orientações via WhatsApp. Como nós somos muito amigos, ela em alguns momentos se queixava, era uma pessoa que costumava ter uma fixação em algumas queixas, né? E ela se queixava de algumas coisas. É interessante que em alguns momentos ela me chamou a atenção que essa amiga em comum, que inclusive me indicou para conversar com ela em alguns momentos, por se queixava de que as pessoas não compreendiam ela. E em alguns momentos ela tirava print da conversa com a amiga e mandava para mim. E aí, depois eu fui perceber que havia uma forçação de barra para eu pensar, e aparentemente quando você pega aqueles prints, você pensa que a sujeita, que é a amiga nossa em comum, estava maltratando a criatura. A criatura estava fazendo de vítima para mim. Só que eu descobri depois, porque nós somos muito amigos, é que ela fazia a mesma coisa comigo com a outra. Então ela ficava, para ter a piedade, a compensação da piedade, né, da compaixão, ela ficava fazendo a mesma coisa com a outra pessoa. Então ela ficava printando minha conversa com ela, a conversa da nossa amiga com ela, e ficava circulando isso para se fazer de vítima. Então vejamos, é muito fácil isso. Que, aliás, é deselegante. Você tem uma conversa privada com alguém, você ficar printando e mandando para os outros. Isso, de alguma forma, é algo que a gente tem que consertar no nosso caráter, né? Mas a verdade é que essa experiência que fez com que Humberto Eco, o famoso pensador, escritor, dissesse aquela famosa frase, né, do idiota da aldeia, né? Que a internet deu voz ao idiota da aldeia, que agora tem ares de sábio, né? E que mais tarde foi popularizada com a internet deu voz aos idiotas, né? Todo mundo caiu em cima de Humberto Eco por isso, né? E na verdade, há duas maneiras de interpretar essa frase, né? Há a maneira de interpretar a frase como se Humberto Eco tivesse contra a internet, porque ele era sábio, escritor, e agora tudo que ele falava ele é questionado, que agora não tem autoridade absoluta, né? Você pode ler 10 páginas de filosofia e discutir com alguém que tem doutorado em Nietzsche, em Schopenhauer, e dizer que discorda da pessoa. E fica por isso mesmo. Alguém que tem doutorado, mestrado em psicologia, e vem alguém que diz, não, eu não concordo com isso muito não. E leu 5 páginas de uma revista de cabeleireiro e se acha doutor na ideia. A gente pode entender essa frase de Eco nesse sentido, de que ele estava com pessimismo e com uma certa saudade da época da cátedra, do sábio que tinha o conhecimento que falava, o que, para mim, não concordo com ele, né? Não me parece positivo isso. Como eu já disse,
Há muitos pontos positivos das redes sociais popularizarem o conhecimento e a possibilidade de você participar e contribuir, sem necessariamente a autoridade acadêmica e a credencial do título. Mas, por outro lado, o que Humberto Eco pode dizer é o seguinte, que quando você, no passado, tinha uma ideia absurda, uma coisa bastante idiota, como ele coloca na expressão, né, deu voz aos idiotas, para você colocar essa ideia e popularizá-la, você tinha que mexer mundos e fundos e alguém comprar a ideia. Hoje você não precisa, você pode botar qualquer idiotice na internet e você tem seguidores. Né? Então, talvez, a internet é muito bom e as redes sociais é muito bom porque democratizou as vozes. E é muito ruim porque democratizou as vozes. Porque você próprio pode criar uma própria narrativa da vida, se tornar quase uma celebridade e viver produzindo essas narrativas. Se você tem dificuldade de entender isso no mundo pós-moderno, eu vou ilustrar com uma metáfora ainda melhor, que é dita por Jorge Forbes, o psicanalista lacaniano do Brasil. Ele costuma dar essa metáfora que eu acho sensacional. Pense numa festa de casamento. Nessa festa de casamento, como é que os homens vão vestidos? Quase sempre iguais. No máximo, a gravata que muda. Mas quase sempre é o terno, se é de noite é escuro, cinza, azul, preto. Normalmente uma camisa branca, uma clara, e uma gravatinha que não diferencia muito, não, muito coisa assim, especial não. Um é xadrez, outro é losango, outro é balão de São João, enfim. Uns que parece que estão em surto psicótico, coloca aquelas caras de gibi ou coelho com língua para fora, mas enfim, de maneira geral é aquelas gravatas, aquela coisa igual. Tanto é que o homem pergunta para ele, é terno, o terno é escuro, é preto, etc. Agora pense as mulheres numa festa de casamento. Imagine as mulheres querendo ir todas iguais, salto alto, tudo igual, vestido, uma com a outra, igualzinha. Para os homens é bom igual. Para as mulheres, elas não admitem ir com um vestido igual a outra. Os homens nessa metáfora são modernos. As mulheres são pós-modernas. Esse é o símbolo da pós-modernidade e esse é o símbolo das redes sociais. Redes sociais impactam a vida familiar, impacta relações de trabalho, impacta relações profissionais, impacta a psicoterapia. Há 50 anos a psicoterapia era a narrativa do discurso. A gente aprendeu isso nas graduações, nos cursos de formações. Hoje, às vezes, o discurso é uma foto que o paciente mostra, um áudio do WhatsApp. Isso mudou a dinâmica da psicoterapia. Isso mudou. As redes sociais potencializam aquilo que a gente tem de melhor e aquilo que a gente tem de pior. Porque muita coisa a gente não podia fazer e agora a gente faz em termos virtuais. Bota um pseudônimo. A fofoca se popularizou, porque a fofoca a gente contava para uma pessoa, até todo mundo ficar sabendo, demorava uns 3 anos. Agora a gente bota a mesma fofoca no grupo de WhatsApp e todo mundo fica sabendo na hora, em tempo real. Potencializou, portanto, há grupos de WhatsApp que produzem um bem e há grupos de WhatsApp, como eu conheço uma pessoa, usuária de cocaína, que faz parte de um grupo de WhatsApp de difusão de cocaína. Então, nós temos aí a ideia que Allan Kardec estabelece no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: o espírito precisa passar pelas tentações. As redes sociais, as mídias digitais potencializam isso. Por exemplo, o erotismo. Sempre houve erotismo. Mas, por exemplo, o acesso a conteúdos de sexo explícito. Não vou entrar na polêmica da pornografia, porque é um tema, inclusive, que é discutido ainda em psicologia. É um tema ainda muito debatido. Eu não vou entrar por isso. Eu estou falando do vício, da compulsão. Né? Da compulsão mesmo. Por conteúdo sexual, né? Por compulsão sexual em termos digital, por sexo virtual. Não haviam compulsivos no passado? Haviam. Mas o acesso, por exemplo, a material de sexo era muito mais limitado. Agora, com um clique, você tem acesso. Isso é bom ou ruim? Depende do modo de interpretação. O que eu quero dizer é que, em termos espirituais, o mérito está em você vivenciar as vicissitudes e conseguir superá-las. E não necessariamente não passar por elas para não viver a experiência. A nobreza está em eu ter a possibilidade de fazer o mal, por exemplo, e não fazer. Eu ter a condição na palma da minha mão de fazer o mal e não fazer. De eu ter a tentação de provocar o mal e não fazer. Então hoje é uma área de psicologia que é comportamento digital. Que é algo que está sendo muito, muito estudado. Muito estudado. Curtidas, atenção, visualização.
o chamado controle sobre o impulso. Olha que coisa, controle sobre o impulso digital. Porque a vida digital deve estar a serviço de nós, e não nós a serviço dela. Essa é a ideia. Pelo menos os melhores especialistas dizem isso. Sou eu que controlo minha vida digital ou a vida digital que me controla? A minha vida digital está a serviço de uma vida maior? Ou eu reduzi a minha vida para a experiência da vida digital? Porque a vida digital a serviço da minha vida, de uma maneira maior, pode até ser uma ferramenta... Pode não, é uma ferramenta muito útil. Eu sou entusiasmado por tecnologia. O Espiritismo, meus amigos, vem nos conclamar que tudo evolui na natureza e no universo. Tudo. Em tudo há um espírito de sequência. Em tudo há um caminho para a desmaterialização das coisas, diz Allan Kardec. O espírito evolui, o meio no qual ele se encontra também evolui, também progride. E Kardec chega a dizer que quando Deus quer acelerar o progresso da Terra, envia missionários na ciência, digamos nós hoje, e na tecnologia, para produzir também bem-estar. Porque no passado o que a gente fazia em trabalho braçal e perdia tanto tempo, hoje muita coisa nos foi economizada para termos tempo para a nossa inteligência, para a vida mais psíquica, para a vida mais interior. Infelizmente a gente continua sem fazer isso. E a gente continua sem tempo, cada vez com menos tempo. Mas a verdade é que esse era o objetivo. A tecnologia é um projeto do mundo espiritual. Nos mundos superiores, diz Allan Kardec, a vida é mais psíquica. Aqui vai uma opinião pessoal, uma hipótese. Não com caráter de verdade, apenas uma especulação. Penso eu, que essas mídias digitais é um projeto do mundo espiritual para a gente ir treinando a vida psíquica. A comunicação mais psíquica. Porque diz Allan Kardec que em mundos evoluídos, a comunicação prescinde, não precisa, da palavra articulada. É pelo psiquismo, pelo pensamento. Eu acho que essas ferramentas são já treinamento para a vida mais psíquica. A gente já está tendo vida digital, a gente fala e o celular responde. Tudo isso são ensaios para preparar o homem, porque tudo está evoluindo. As vestes, o biótipo corporal, os hábitos humanos são cada vez menos materiais. A gente pega coisas banais do dia a dia, a linguagem nossa vem se modificando. A alimentação, veja a alimentação de 200 anos e a alimentação de agora. A alimentação tem se tornado mais sutil, mais saudável, a compreensão da alimentação. E a tecnologia também. Não sei onde é que essa alimentação vai parar, uma hora dessa a gente está só comendo endívia, mas enfim. A tecnologia também. No passado era aqueles bolachões de CD, de vinil. Antes ainda outros, o gramofone, as fitas. E aí vai encurtando e tendo mais capacidade de armazenamento, pendrive, CD, HD. Agora, armazenamento em nuvem, Wi-Fi, Bluetooth. Comunicações que são invisíveis aos olhos materiais. Conexões. É um projeto do mundo espiritual para dizer que estamos conectados. Se há uma conexão de raios e de ondas, do ponto de vista da tecnologia, imaginemos do ponto de vista do fulcro do pensamento, do psiquismo, como nós estamos conectados. E é por essa razão que a gente ainda está aprendendo o manejo dessas experiências. É por essa razão que quando a gente tiver um controle maior das nossas potencialidades, seremos deuses com D minúsculo, como dizia Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Temos uma potencialidade ainda não elaborada. E por isso ainda produzindo-nos mal. E por isso, às vezes, a gente é bombardeado com tanta coisa que gera mal-estar. Nossa mente precisa de atendimento tanto quanto o nosso corpo. E a gente não sabe o porquê a gente está tão cansado o tempo todo, porquê a gente está tão ansioso, por causa também dos bombardeios mentais que a gente recebe e que compartilha. Ora bem, vamos fazer um raciocínio. No livro Agenda Cristã, de André Luiz, há uma página para os palestrantes, mas que a gente pode generalizar para todas as pessoas, que ele diz o seguinte: o palestrante é responsável pelas imagens mentais que produzem na mente da plateia, daqueles que estão acompanhando ele. Ele é responsável pelo tipo de imagem que coloca na mente de cada um.
Ora, se o palestrante é responsável em termos coletivos, todos nós somos responsáveis em termos individuais nos nossos diálogos, nas nossas conversas. Então, o imoral ou o negativo é apenas estar falando coisas grosseiras e negativas no presencial e no virtual, não? Quando eu compartilho, por exemplo, uma cena de pedofilia, que tipo de miasmas psíquicos eu estou gerando para o outro? Que às vezes não tem jeito, porque ele não sabe, quando ele abre, já viu. Ele pode até deletar depois, mas eu já causei. Eu sou responsável pelos miasmas psíquicos. Não estou nem entrando no mérito se é fake news ou não. Eu estou entrando no mérito se é positivo ou não. Independente de se é fake news, se é verdadeiro ou falso. Causa bem-estar ou não. Produz bem-estar ou não. Eu teria vergonha de mostrar meu celular para alguém? Mostrar para uma filha? Não, peraí, aí você não mexe não. Ou então, para uma esposa, para o marido? Eu teria vergonha e constrangimento? Como diz Haroldo Dutra Dias, pois é, porque quando eu desencarnar, é o WhatsApp mostrando para todo mundo. É uma metáfora para dizer que o livro da nossa vida fica às claras. Porque o corpo nos vela e a desencarnação nos revela. A verdade é que tipo de compartilhamento a gente está fazendo. O que é que a gente está compartilhando? Porque isso tem um choque de retorno e volta para nós. Não tenho nada contra, e até participo de grupos, de um vídeo engraçado, uma piada equilibrada e de bom gosto, algo saudável, um meme interessante. Agora, coisa negativa, grosseira, grotesca, de desqualificação, de negatividade para o outro, mensagens agressivas. Que tipo de coisa eu estou querendo passar? Chacinas, mortes, que são filmadas. Aquilo vai ficando em mim. Ninguém está errado, ou ninguém precisa se sentir culpado, porque de repente assiste um filme que tem uma violência. A gente também não pode ser puritano. Mas é o equilibrar as coisas, é o dosar. Que tipo de coisa eu estou me fixando? Que tipo de coisa eu estou me sintonizando e retendo a minha mente? Porque aquilo fica. E aquilo acaba reverberando. E por isso a gente está cansado, está com transtornos de emoção. Quando a gente compartilhar o bem, quando a gente souber também capilarizar e peneirar o bem para valorizar e reforçar o bem, a gente vai ter mais disposição, a gente vai absorver, assimilar, porque a nossa mente precisa de alimento espiritual. Ninguém vive bem apenas sendo bombardeado por mensagens negativas, agressivas sempre. Nossa mente precisa de atendimento, como o corpo precisa também de alimento. E precisamos, de vez em quando, parar para renovar. Como diz o Espírito Emmanuel, até uma planta precisa ser regada. Imagine os sentimentos humanos. E se a gente vacilar, eu até vou compartilhar aqui uma reflexão que eu tive hoje à tarde. A maioria dos nossos deslizes de hoje não é nem por falta de conhecimento e nem por dúvidas daquilo que a gente quer. Muitos de nós já despertamos para as verdades espirituais e já sabemos o que queremos. A gente desliza e se desequilibra ainda porque a gente, aspas, esquece. Ou seja, no dia a dia, a gente vai se fixando em outras coisas e daqui a pouco a gente está vacilando. A gente sabe que, por exemplo, temperamento. Eu ficar toda hora irritado, eu vou produzir mal-estar na minha saúde. A mensagem de Chico Xavier que eu li ontem, ele concluiu a mensagem dizendo assim: avise aos companheiros encarnados que mau humor também mata. Então eu sei que eu estou me intoxicando. Eu estou sendo sempre explosivo, agredindo todo mundo. Não sei, mas por que toda hora eu recaio na mesma coisa e deslizo? Porque eu esqueço. Porque eu acabo sendo bombardeado com outras coisas. E daqui a pouco eu estou irritado de novo. Então eu preciso, de vez em quando, parar para me cuidar. Se for usar os mecanismos sociais, das mídias sociais, usar a benefício disso. Recarregar as baterias até para também acessar e também ler, porque a gente não pode ficar alienado do que está acontecendo no mundo, as coisas que não são tão positivas assim. Mas aí a gente tem reservas emocionais. A gente já está nutrido espiritualmente. A gente está alimentado por isso. Então, não tenhamos dúvidas que as redes sociais, que esses mecanismos todos
vem contribuir com o nosso progresso. Só para concluir, quem leu a obra do Espírito André Luiz, vê essa entidade narrando as colônias e as cidades espirituais. Década de 40, que foi boa parte das obras, onde já tinha aparelhos touchscreen, dispositivos que a gente está vendo hoje de conexão sem fio. Ele narra nessas obras, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Ele descreve com a linguagem que se tinha na época, com linguagens, né, com vocabulário compatível para a gente ter uma ideia. Ele narra isso, dando-nos a entender que ele antecipou aquilo que a gente está vendo hoje. Para quê? Para falar que um dia a gente dominaria essas realidades a benefício nosso. A capacidade que a gente tem de produzir o bem, de compartilhar o bem. Não é apenas receber curtidas, não é apenas receber, que a gente entra na rede social para receber aplauso, receber consideração, e-mail elogiando, mas produzir. Ser um agente também que coloca luz. A gente tem um poder que penetra nas casas das pessoas, através das mensagens, mesmo no nosso círculo estreito. Olha que possibilidade a gente tem. Um microfone que a gente tem na mão. Mas por que a gente não consegue isso? Porque a gente não usa outro microfone, que é da prece, que é da reflexão, que é da vida interior. Porque quando tivermos vida interior, teremos uma vida digital, saudável, equilibrada e a serviço do bem e de Jesus. Muito obrigado, muita paz.